Olá, fera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem, que agora está em formato de vídeo para deixar tudo mais interativo. Eu sou o apresentador Juan Reis e eu estou aqui com dois ilustríssimos professores de História. Seja muito bem-vindo, professor Mardoc. Satisfação enorme estar por aqui com vocês. E seja muito bem-vinda, é claro, a professora Thaís Nunes. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje, para quem ainda não sabe, é comemorado o bicentenário da independência do Brasil. E eu queria saber, professores, topam voltar ao passado e explicar a esses feras que estão aqui nos ouvindo quais foram os principais momentos que impactaram, ou seja, que levaram à independência do Brasil? Já coloquei meu cinto. Vamos viajar. Lá. Então vamos nessa. Por onde devemos começar, professor Mardoc? Olha, a história, ela nos age com grandes facilidades. Então eu posso, por exemplo, voltar a 2 décadas atrás, ou posso voltar a um século. Isso vai depender, francamente, meu amigo Juan, pela disposição de tempo que a escola, que o Vai Cair no Enem, vai nos disponibilizar. Mas eu compreendo muito bem a situação, então vamos devagarzinho. Não é verdade, professora? Vamos indo. Bom, nós selecionamos um bate-papo aqui para vocês entenderem tudo bem didaticamente. Para quê? Para que os assuntos que você possa usar para o seu Enem e para outros vestibulares possam lhe facilitar a inclusão. Ficou aqui no meu colo os tópicos que vão tratar das transformações que passam a Europa e o Brasil. Claro que você que nos acompanha já sabe disso. Eu estou falando daquele tripé: Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, que você, ferinha, já sabe também que esse fato histórico pode receber o nome de Revolta dos Alfaiates. E aí seguimos um pouquinho para Pernambuco, terra querida e amada, onde temos a insurreição pernambucana de 1817, que também pode ser denominada de Revolta dos Padres. Então vejam, em graus que podem variar um pouco mais, um pouco menos, tratando de transformações mais sociais, mais políticas, influenciadas por grandes acontecimentos que solaparam a Europa, como a Revolução das Ideias, o Iluminismo, grandes transformações com pensadores de diversas áreas, como Voltaire, Rousseau, Diderot, todo aquele burburinho de ideias que acabaria atravessando o Atlântico e contaminando os jovens no Brasil. Mas se você parar para pensar um pouco mais, um pouco melhor, você vai perceber que essa Inconfidência Mineira ocorreu porque os filhos das famílias prósperas no Brasil foram terminar seus estudos na Europa. Então, quando eles voltam para sua terra natal, eles se chocam com o contraditório. Na Europa vivem a liberdade, vivem as transformações, chegam ao Brasil e vivem a época do atraso, do escravismo, do autoritarismo, um choque pleno, não é verdade? Só que no caso da Inconfidência Mineira, nós temos um processo de emancipação articulado pela elite. A elite deseja a abertura de um núcleo estudantil na região das Minas, uma faculdade. A elite mineira deseja modernizar a economia, deseja trazer para os trópicos uma sociedade muito semelhante àquela encontrada na Europa. Então vejam, o movimento elitista, o movimento praticado de cima para baixo. Já quando começamos a analisar a Bahia, sabe como é, na verdade? Aí você começa a encontrar uma rede, relaxa um pouquinho, pede um acarajé, e aí você começa a perceber, tô brincando, meus baianos, tô brincando, meus amigos. Na verdade, na Bahia, nós temos um movimento popular, um movimento arraigado de grandes insatisfações por uma classe que é espoliada, que é maltratada. Então nós temos caboclos, cafusos, mamelucos, brancos pobres, que vão ter uma relação diferenciada. Já que na Inconfidência Mineira, apenas um indivíduo vai ser usado como mártire, Tiradentes, né? Ele vai ser usado como exemplo. Já na Conjuração Baiana, influenciada diretamente pela Revolução Francesa. Tanto é verdade, galera, curiosidades que você só encontra aqui no Vai Cair no Enem e com os professores que são convidados para participar desse bate-papo. Que novidade, Mardocão? Simples. A bandeira da Bahia tem as mesmas cores da França. Isso. Que interessante. E vocês sabem que o Enem adora essas novidades, essas
pitadazinhas que sacodem as mentes brilhantes dos nossos alunos, então fica ligado. E por último, eu vou puxar a sardinha aqui para nossa brasa, não é? Para o pernambucanamente saudável. Todo pernambucano é bairrista, né? Isso, Todo pernambucano olha, é eu sou pernambucano adotado. 2 filhas em Pernambuco, esposa, então sou adotado, mas apaixonado. Então vejam só, senhores, senhoritas, nesse contexto eu posso falar para vocês que, particularmente, desses 3 movimentos, a insurreição pernambucana eu guardo com carinho. Por quê? Porque nós temos um diplomata que viaja até os Estados Unidos para tentar ter o apoio norte-americano. Os Estados Unidos, que naquela ocasião representavam um ícone de exemplo, já que os norte-americanos tornaram-se livres diante da maior das metrópoles, a Inglaterra. E, além do mais, o governo americano acabou estabelecendo o primeiro grande governo republicano, federalista, essencialmente iluminista. E outra curiosidade, que mantém a mesma carta. A Carta Constituição é a mesma que foi estabelecida no século XVIII. Então, meus amigos, meus queridos, já começa a perceber que só esse começo aqui, essa introdução do bate-papo, já rende muito pano para manga. É isso aí, meus amigos? É isso mesmo. Esses pontos são muito importantes para eles arrasarem na prova de história. Ah, com certeza. E assim, para começar a minha fala, eu vou falar um negócio extremamente óbvio, né? Que é o seguinte, gente, o Brasil está no mundo. Logo, tudo que acontece no mundo vai influenciar o Brasil de alguma forma. A mesma coisa vai acontecer nesse momento, que muitas vezes a gente não associa imediatamente e pensa, nossa, mas tal assunto é assunto de geral, não é assunto de Brasil. O Brasil está no mundo. E isso a gente começa falando, inclusive, sobre o processo da Era Napoleônica. A Era Napoleônica que veio logo após a Revolução Francesa, que trouxe um bocado de mudança, inclusive tentou imprimir aí um embargo econômico, um embargo comercial à Inglaterra, que fez com que a parceria Portugal e Inglaterra pesasse mais e a família real viesse para cá. Eu acho que aí é o início do fim, vamos colocar assim, né? É o início desse fim de pacto colonial, desse fim de colonização, e muita atenção para você que vai fazer Enem, outros vestibulares, que é o seguinte: o Brasil não deixa de ser colônia para ser imediatamente um país independente. O Brasil deixa de ser colônia para ser um vice-reino. E antes disso, a gente tem o fim do pacto colonial, que é com a abertura dos portos às nações amigas e outras questões que eram mais tolhidas e que eram mais fortes, mais, vamos dizer assim, mais controladas, que passam a ter essa maior liberdade, né? Então, esse processo de vinda da família real para cá, que inclusive tem vídeo sobre isso. Sim, Tem vídeo sobre isso. Esse processo de vinda da família real para cá é muito importante, porque é o que vai começar a fazer a gente experimentar os gostos de ter uma decisão tomada por aqui. Porque não só a família real, como praticamente todo o aparato burocrático do Portugal, né, de Lisboa e tudo mais, vão vir para cá também, que vai causar um grande descontentamento com o povo português. Até porque eles não vão se sentir confortáveis com essa coisa de estarem sendo governados, querendo ou não, pela colônia. O sentimento que eles estavam tendo era esse, né? E aí, eu lembro que no vídeo a gente até fez a brincadeira de Dom João com a caixa de coxinha. Se perdeu essa aula, por favor, corram pro YouTube do Vai Cair no Enem e assistam ela completa. Pois é, inclusive Dom João vai se apegar muito às terras brasileiras, às localidades brasileiras, e vai querer ficar por aqui. Vai querer ficar por aqui até que o povo vai chegar e vai dizer: olha, tu já é o rei, tu já passaste tua regência quase toda aí, tá na hora de tu voltar, né? Que é com a chamada Revolução Liberal do Porto, que vai trazer essa coisa da Constituição para Portugal, vai deixar Dom Pedro como príncipe regente, e aí vai ter toda a confusão de 1820 até 1822. E se a gente esticar um pouquinho até 1825, que é quando tem a aceitação oficial de Portugal pela independência do Brasil, né? E, professora, essa independência, ela foi simples, ela foi fácil ou teve muita batalha? A real é que nenhuma independência é simples, né? Porque quem está se tornando independente quer a liberdade, e quem está tentando aceitar
a independência de uma colônia, não está querendo deixar esse osso, vamos dizer assim. Tanto que o Império Português vai ser um dos mais duradouros da história da Europa Ocidental, principalmente, começando com a conquista de Ceuta e terminando na década de 70, com a Revolução dos Cravos e tudo mais. Então, a gente vê que é um império muito duradouro. Então, nenhum processo de independência, seja essa independência, as independências da América, da África, da Ásia, de qualquer situação, de qualquer processo histórico que a gente esteja falando, nenhuma delas é simples. Só que a gente tem a ideia, normalmente, de que o nosso processo de independência simplesmente foi, tipo, o pessoal resolvendo tudo lá e o povo assim, tipo, olhando as unhas, vendo o que é que faz da vida. Sendo que a gente teve, sim, algumas movimentações. Além de a gente ter algumas movimentações, a gente também teve algumas aderências tardias ao processo de independência, como foi o Maranhão, como foi a Bahia, né? Então, a gente tem algumas situações que vão se criar que também vão estar nesse processo. A Bahia, por exemplo, um dos feriados, vamos dizer assim, de independência deles é o 2 de julho, que é quando eles conseguem expulsar de uma vez por todas os portugueses de lá. Quando a gente tem a imagem da Maria Quitéria sendo criada também. Não sendo criada, mas surgindo a público dentro da nossa história. E de outras mulheres também que participaram ativamente desse processo e que muitas vezes são invisibilizadas. Não sei se o professor vai concordar comigo, mas história é narrativa. Já concordei, já assino embaixo. História é uma construção de narrativa. A história não é feita de verdades absolutas, mas é feita de versões, tanto que a gente tem hoje em dia dentro do processo historiográfico as micro-histórias e tudo mais, a história das mulheres, a história da imitação e assim por diante. O revisionismo. O revisionismo, exatamente. Tudo isso que vai fazer parte da nossa realidade enquanto acadêmico, enquanto estudante. Eu não falo acadêmico só a gente que estuda a licenciatura, por exemplo, mas pessoas que começam a estudar o processo histórico a partir desses últimos anos que a gente está estudando, já começam a entender um pouco melhor essa diferença. Mas, como eu estava falando, nenhuma independência é simples, né? Isso mesmo. E a senhora tocou no ponto de mulheres, né, Isso. que estavam bastante à frente, né, nesse período. E eu queria saber quais são essas mulheres que foram fundamentais para a independência do Brasil. Uma mulher que é impossível e que nunca foi invisibilizada em relação a esse processo foi a princesa Leopoldina, porque por ela fazer parte da estratégia política, por ela fazer parte desse aparato político, ela sempre foi citada. Mas eu acho que de uns tempos para cá ela foi citada com a devida importância, porque, como eu falei, histórias são versões. E a forma com que a história é contada traz para a gente a imagem de uma pessoa, não. Seja um cara tabacudo que só come coxinha, seja uma mulher mal amada que mora com a amante do marido. E durante muito tempo a princesa Leopoldina esteve nessa posição, sendo que na realidade ela foi uma grande estrategista dentro desse processo da separação. A real é que Dom Pedro, ele não era conhecido no Brasil. E para se fazer conhecido, ele precisou viajar muito, tanto que na época da independência ele não estava no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, que era a capital da colônia nesse momento, que foi a capital da República até 1960, quando teve a inauguração de Brasília e tudo mais. Então, a princesa Leopoldina, ela fez parte de um processo burocrático muito sério, que muitas vezes a gente não dá a devida importância a ela. Mas aí, minha gente, vamos ter cuidado também com as novelas, né? Também vamos ter cuidado com as novelas, porque sempre me perguntam, aquela novela lá, calma, respira, que vai dar certo. Então, assim, ao longo do nosso processo histórico, a gente tem muitas mulheres que foram silenciadas. E todo silenciamento significa que tem uma escolha de para quem a gente vai dar essa voz, né? Tem algumas mulheres que são muito conhecidas, Leopoldina, a Maria Quitéria e várias outras, mas existem também muitas... Isso, Domitila de Castro. Mesmo como amante, uma mulher de personalidade. Exatamente. Forte. E, como eu estava falando, também existem muitas outras, né, que estão aí ainda para ser pesquisadas, para ser estudadas e para terem a sua voz ouvida. Depois da independência, Chiquinha Gonzaga, Isso. Uma mulher revolucionária no segundo reinado, sem dúvida alguma. Isso é muito importante da gente saber e da gente revisitar, né? Reler a história Isso. de uma forma mais ampla. Com não certeza. só vendo a figura masculina como um grande herói, que normalmente acontece isso. Né? E uma coisa que eu gosto de falar é que a história é muito maior do que qualquer prova que a gente vai fazer. Então, muitas vezes a gente estudar certos pontos da história para a gente entender o que acontece com a gente hoje, né? Então, entender essa parte também é muito importante para entender em que passo a gente está dentro do nosso processo político. Vocês perceberam que tudo que nós falamos aqui é super importante para a sua prova do Enem. E agora, no momento de descontração, queria propor aqui um joguinho para vocês de mitos e verdades. E eu queria começar com você, professor Mardon. Manda! É verdade que o Grito do Ipiranga aconteceu exatamente como no quadro de Pedro Américo?
Não, impossível, porque o quadro foi escrito mais de 6 décadas depois. Então era para comemorar o momento do Império. Não haveria como Pedro Américo ter todos os subsídios necessários, todas as informações para retratar. O que houve ali foi uma supervalorização. E professora Thaís, é verdade ou mito que Dom Pedro I estava com dor de barriga no momento em que gritou pela independência? Isso, inclusive... Cuidado, professora, cuidado! Isso, inclusive, dialoga com o que o professor fala, né? Existem alguns historiadores que falam que sim, outros que não dão tanta certeza. Mas, assim, eu acho que a grande questão de você perguntar sobre essa dor de barriga é justamente uma coisa que vai desmentir essa magia que o quadro do Pedro Américo tem. Primeiro que o Pedro Américo, ele teve, como é o nome? Uma encomenda do filho de Dom Pedro I. Como é que ele vai trazer um negócio minimamente parecido com o que aconteceu, se esteja ele com desarranjos intestinais ou não? Agora, professora, se me permite um comentário, um adendozinho, é notório, por exemplo, que aquela região toda irregular somente poderia ser usado como meio de transporte o gado, o muá. Isso. Perfeito? E é notório também que Dom Pedro, bem como também viajantes do período, adoravam descer para comer ali nos botecos. Então, começamos a perceber certos detalhes de aproximação dessa história. Ele poderia muito bem ter voltado de uma noitada, não é? Se alimentado e seguido. E aí o desarranjo. Há quem diga também que a Marquesa de Santos, a Domitila, ela teria preparado um prato de elementos marinhos ali, e que isso, Dom Pedro era apaixonado e caiu de cabeça, comeu o que podia e o que não podia, e sofreu desarranjo, porque o meio de transporte gerava esse desconforto, com o alimento, a péssima noite de sono, e as informações que ele recebera também da esposa e de toda a guarda para que ele voltasse imediatamente. Tudo isso pode ter provocado certo desconforto estomacal. Acho que encaixa melhor aí. Muito bem o nome, professor. E, professor, já que o senhor falou de Dom Pedro e tudo mais, eu queria saber, é verdade que o órgão que está aqui no Brasil e que veio de Portugal para celebrar, né, essa independência é verdadeiramente o coração de Dom Pedro? A palavra verdadeiramente é... Vou Pesada. falar o que eu digo para os meus alunos. Cuidado com questões que absolutizam o cenário. Isso. Não é? Para você responder isto, primeiro, era preciso que você tivesse a liberdade e a possibilidade de levantar a informação sobre o coração. Do outro lado, nós temos que seguir o protocolo. E temos que acreditar, temos que crer que é o nosso governo federal que está tratando desse encontro diplomático e histórico entre duas nações. E, é claro, também, nas entrelinhas ali, existem interesses entre os países para que, finalmente, possamos quebrar essa distância, essas pontes, esses muros que foram estabelecidos por algumas filigranas da própria estrutura mercantil, né? De que Portugal foi o conquistador, o explorador, responsável pela dizimação da comunidade nativa e papapá e pipipi. Então, é preciso ter muito cuidado, porque você se encontra numa sinuca de bico, para não se chocar com os interesses da política atual, para não ser deselegante com a tentativa de aproximação histórica entre as nações, mas fica sempre ali a pulga atrás da orelha. É verdade. A conversa está muito boa, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio dos Sons da Aprovação. Mas calma, que antes da gente encerrar, eu queria saber, professora, quais são os assuntos de história que os feras devem focar agora? Então, a gente está a poucos meses do Enem, né? Enfim, antes da gente passar para os assuntos, uma coisa que eu acho muito importante que eu estava conversando com os alunos meus é o seguinte: galera, cuidem da saúde de vocês. Se alimentem direitinho, durmam direitinho, porque isso é tão importante quanto você saber os assuntos, né? E em relação a conteúdo, eu acho que você entender um pouco melhor que essas questões históricas de Brasil, geral e tal, você tem que começar a criar uma conectividade em relação a isso. Você falar sobre a história do Brasil. A gente está no Brasil, é nem uma prova feita pelo Brasil para você entrar em universidades, algumas brasileiras, algumas portuguesas, beleza? Mas você tem que saber a história do Brasil também. Então, aquela parte de fim de império, início de república e tudo mais. Em relação a geral, eu acho que o século XX que é muito... Eu sou apaixonada pelo século XX, gente. Eu sei que o século
século XX teve muitos problemas. Isso é uma problemática a pessoa ser uma apaixonada pelo século XX? Mas o século XX ele traz muitas mudanças, muitas rupturas também em relação a esse processo histórico que a gente tem que saber e que a gente tem que começar a ter um entendimento melhor, até mesmo para a gente começar a entender coisas que aconteceram, por exemplo, no final do século XX aqui no Brasil, na transição do século XX para o século XXI. Então, esse processo de ditadura militar, redemocratização, que está aí dentro desse Ainda páreo. uma incógnita, professora. Ditadura militar ou regime militar? Exatamente. Fica aí. Fica a sua escolha, você ouvinte. Pesquise, faça a sua análise. Exatamente. Regime ou ditadura? E é isso. Eu acho que você também conseguir conciliar tudo isso com entender os seus limites. É importante, hein? É importante. E, professor, qual mensagem o senhor deixaria agora para os alunos que estão nos ouvindo aqui? Primeiro, quero fazer um protesto aqui. Quero que todos vocês entrem em contato com o Vai Cair no Enem e digam: queremos mais tempo com os professores e com mais professores. Esse tempo foi curto demais, um papo muito gostoso, muito agradável, sem dúvida alguma. Teremos outras oportunidades. Ótimo, que maravilha. Meu amigo Juan, tem muita informação, né? A professora falando aqui maravilhosamente bem, com muita pertinência, com muita propriedade. E eu lembrando aqui, ela falava sobre o Brasil está no mundo. Realmente é verdade. A professora já fez um levantamento da globalização com as expansões marítimas. E essa introdução, perfeito. O professor também falou aqui sobre o papel da mulher. É importante lembrar, cavalheiros, senhoritas, que as mulheres escolhidas para serem esposas dos imperadores na época eram da Casa de Áustria. Então eram educadas para serem mulheres de grandes dirigentes. Esse é o ponto importante. Então, Dona Leopoldina, ela traz para si a responsabilidade, independentemente do que falam do seu marido, ou do que ela vê, das nuances, das puladas de cerca que o marido promove, né? A professora fecha os ouvidos. Então, nesse instante, nesse momento, ela assume a responsabilidade de, não, que é isso, eu estou à frente de um país. Então, essa é uma página, é um capítulo que deve ser, sem dúvida alguma, bem tratado. Desculpa, eu me empolguei tanto aqui como eu protesto. Pode falar. A pergunta que você fez foi o quê? Para que eu possa... Qual mensagem o senhor deixa agora para os ouvintes? Maravilha. Calma. Cuidem do emocional. A carga que vocês, alunos, recebem, ainda mais a partir de 2020, eu não preciso aqui citar o que nós estamos, a humanidade está vivendo de 2020 para cá. Então, calma. Administre seu tempo. Organize seu tempo. Importante também, nessa reta final, curte uma prainha com os amigos, um cineminha, faz um lanchezinho com a família, papai, mamãe, a gente sai, volta, sai, dá um beijo da mamãe, dá um beijo do papai, chega com o seu professor de história, obrigado, professor de história, por me aguentar aqui nos intervalos, e curta os vídeos que a professora, já assisti muitos vídeos da professora que não vai cair no Enem, espetaculares, galera, imperdíveis. Vai na plataforma, escuta, assiste e corre pro abraço aqui com a gente para dizer da sua aprovação. É isso, fera. Chegamos ao fim. E, professor Mardoc, não se preocupe que teremos outras oportunidades para vocês falarem bastante. Eu estarei na cobrança. Estaremos, professora. Quero agradecer aqui a participação de vocês dois, foi fundamental. Muito obrigado, professor Mardoc, professora Thaís. E quero dizer a vocês agora aqui que se vocês querem mais conteúdos como esse para a sua preparação, então conheça o nosso canal no YouTube. Nós estamos também no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Pinterest e, claro, no Instagram. Então segue a gente lá no @VaiCairNoEnem. Até mais, fera!